E no vídeo de hoje a gente vai entender muito mais sobre diálogo em família. Será que é difícil a gente conseguir conversar em família? Logo, família, esse lugar, esse ambiente, essas pessoas que te acompanham ao longo da vida e que ao mesmo tempo que oferecem ali aconchego, amor, paz, oportunidade de recarregar as baterias quando você vai ali visitar a vovó e comer aquele bolinho com café gostoso, vai estar ali na casa da sua mãe, chorando aquelas pitangas e recebendo aquele colinho, aquele aconchego, aquele vai ficar tudo bem, ao mesmo tempo que a gente tem essa oportunidade de ter esse lugar de pertencimento, de aconchego, de paz, esse mesmo lugar pode virar um verdadeiro pesadelo. Discussão, briga, comparação, inveja, disse-me-disse, fofoca. Esse mesmo ambiente de acolhimento, de paz, de amor, pode virar o lugar que drena a sua energia. E qual é das maiores dificuldades em viver em família? A primeira delas é justamente o diálogo. Imagine você se pegar ali crescendo em meio a algumas pessoas e de repente você vai desenvolvendo a sua individualidade. Já ali na adolescência, depois na fase adulta, fica mais evidente ainda o quanto cada um tem os seus gostos, as suas preferências, a sua individualidade e o quanto muitas vezes eles vão ficando estranhos e distantes uns dos outros. Às vezes é irmão com irmão, é pai com filho, a gente vai tendo gostos peculiares onde a gente pode acabar se afastando de outras pessoas. Desde gostos simples, como por exemplo um restaurante, ele prefere comer carne, eu sou vegetariana, então a gente acaba não indo para o mesmo lugar, e aí esse vínculo pai e filho acaba não sendo fortalecido, porque a gente não sabe ajustar essa relação e atender a necessidade das duas pessoas. A grande questão é que o que falta muitas vezes na família é o mesmo que a gente pode ver faltando num relacionamento amoroso, o diálogo. O diálogo muitas vezes não tem transparência. Por quê? Porque muitas vezes envolvido num estado emocional negativo, de tristeza, de sensação de falta de apoio, de abandono, de ele não me entende, a gente acaba se isolando. Quando a gente está falando ali de pai e filho, a gente tem esse processo muitas vezes de isolamento por parte dos filhos. Quando a gente está falando dos pais, a gente está falando de uma rotina mais intensa, uma série de atividades para fazer, ou mesmo outras preocupações que fazem com que ele acabe se afastando desse filho que quer ali um cuidado, quer ali um aconchego, quer uma compreensão. Tem nos pais uma figura de apoio, mas ele ali envolvido com os próprios problemas da sua rotina, acaba negligenciando até as emoções mesmo, quando o adolescente, o jovem vem, fala, compartilha alguma sensação, alguma insegurança, alguma dificuldade, esse pai, essa mãe pode acabar negligenciando sem se dar conta do quanto era importante para aquela pessoa aquela fala naquele momento. E quando a gente expande mais ainda esse núcleo familiar e sai de casa de pai, mãe e filhos, ou pai e padrasto e mãe e madrasta, enfim, esses novos modelos de vínculos familiares, quando a gente sai desse núcleo aqui e expande para tios, para avós, para primos, enfim, essa possibilidade de discussão, de comparação, de inveja, de intriga, de fofoca pode aumentar. E o que fazer em situações como essa? Como lidar com um ambiente familiar conflituoso ou mesmo com uma família mais desestruturada? O que fazer para a gente não romper o vínculo e sim manter esse vínculo desde que ele seja saudável e respeitoso para você que está ali vivendo naquele ambiente? Existe uma habilidade que você precisa desenvolver e que ela é das mais importantes para melhorar essa relação familiar. Depois dela, a gente vai ter aí um desdobramento de outras habilidades. Mas vamos lá, a primeira delas é a gestão das emoções. A habilidade que você tem, a competência que você tem de se conhecer, esse é o princípio, se conhecer para gerenciar aquilo que você é, aquilo que você sente, aquilo que você pensa e a forma como você age. Quando a gente fala de emoção, a gente entende só a sensação e geralmente nessa região do peito ou do estômago. A verdade é que a emoção ela é formada por um conjunto de fatores. O pensamento que surge junto com a emoção e o comportamento, porque a emoção ela implica no movimento. Logo você vai querer reagir, seja reagir indo para o quarto se isolar, seja reagir enfrentando a pessoa com raiva, seja reagir resmungando, falando alguma coisa, seja reagir chorando. Todos esses comportamentos são reações a uma emoção. E se eu gerenciar essas emoções, eu consigo viver muito melhor em comunidade.
E quando a gente fala de comunidade, a gente fala de qualquer ambiente ali que você esteja convivendo com outras pessoas, desde o familiar ao profissional, ao acadêmico, enfim, vários ambientes que você possa estar inserido. Mas vamos pegar esse que primeiro te testa, que é o familiar. Quando você gerencia suas emoções, você também pode criar ali um processo que aí a gente começa o desdobramento, ó, segunda fase, de metacognição, que é o quê? Pensar sobre o que eu penso. Então, eu estou ali sentindo uma situação, acabei de ter um problema com a minha mãe, tive uma discussão, ela tem uma opinião contrária à minha, ela acha que eu tenho que seguir uma determinada área, eu gosto de outra área profissional, e a gente está ali num processo de divergência. Naquele momento, a gente não está conseguindo entrar num consenso, num acordo, entender o ponto de vista uma da outra. Primeiro ponto que a gente tem que entender aqui, se você tiver com uma forte emoção ali, quando a emoção estiver hiperativada, você realmente não vai conseguir trazer o processo lógico para funcionar, nem seu e nem da sua mãe, que estão ali, né, as duas envolvidas nessa discussão. Então esse é um primeiro ponto, não é o momento mais interessante. Para eu gerenciar essa emoção, muitas vezes eu preciso sair, eu preciso de um espaço para ativar essa metacognição, que é o quê? Pensar sobre o que eu penso. Então vamos lá, primeira fase para ficar mais fácil. Eu senti raiva da minha mãe porque ela quer que eu siga uma área profissional diferente da que eu quero seguir. Então, estou ali sentindo raiva, estou vendo que eu estou muito ativada, nossa, estou com muita raiva da minha mãe, acho melhor não conversar com ela agora. Mãe, a gente conversa num outro momento. Essa é a decisão mais assertiva. Se você tentar uma briga ali, uma conversa, ó, já até falei briga, eu já ia falar, se você tentar uma conversa, chances são de que vocês vão brigar. Por quê? Porque essa emoção muito ativada te deixa ali numa situação de alerta, pronta para o ataque. Então, qualquer coisa que ela diga, você vai tentar se defender, porque você está se sentindo ameaçado com a possibilidade de ser atacado. Então, esse não vai ser o melhor momento. Você não vai falar de acordo com o que você está pensando, refletindo e sim sentindo. Então, se retira. Quando você se retirar, observe essa raiva. Eu estou com raiva de quê exatamente? Ah, já sei. Minha mãe quer que eu siga uma área profissional diferente da que eu quero seguir. E aí tem uma dica muito interessante diante da metacognição, que é o quê? Separe pessoas de problemas. Isso é muito interessante. Por quê? Eu posso pensar, minha mãe não me entende, minha mãe não me apoia, minha mãe não quer saber o que eu quero para minha vida, ela não quer que eu seja feliz. Olha que pesado que fica quando você entende dessa forma, botando o outro contra você. Agora, se você pensa, minha mãe quer que eu siga uma área diferente da que eu quero seguir, você tira essa personalização do problema, você deixa de se colocar como problema ou sua mãe como problema e fala, não é minha mãe o problema e não sou eu o problema é esse ponto de vista aqui. A gente está em desacordo sobre a área profissional que eu vou seguir. Então ali você já começa o quê? A compreender a sensação. Estou com raiva de quê? Da minha mãe não ter a mesma vontade profissional para mim que eu tenho. Agora eu entro em metacognição. Deixa eu pensar sobre esse pensamento. Interessante. Quando a minha mãe não concorda com a área que eu quero seguir, eu fico com raiva, quero reagir, quero atacar. O que é o ideal a fazer? Eu espero convencê-la de algo, eu espero trocar a minha decisão, mudar a minha decisão porque ela não me apoia. E aí você entra em reflexão com você, pensa sobre o pensamento, pensa sobre a sensação. E nesse momento é muito interessante porque você pode inclusive desenvolver a independência emocional, a tomada de decisão. Porque em momentos como esse que você é colocado ali numa bifurcação, ou você faz o que você quer, ou você faz o que a sua mãe quer, por exemplo, e você já é uma pessoa adulta, é o momento que você fala, opa, é um momento que eu tenho que decidir por mim. Seja de decidir seguir o conselho que minha mãe está me dando, seja de decidir seguir o que eu estou sentindo realmente, a minha vocação, ou o que eu acredito que é para a minha vida. E aí é o momento que você também se valida, valida a sua ideia, a sua vontade, a sua profissão. E você assume as consequências disso. Se você seguir o que a sua mãe disse, você vai ter uma consequência. Se você seguir o que você quer fazer, você vai ter uma consequência. E é maduro a gente lidar com as consequências dos nossos atos. Mesmo que no primeiro momento seja difícil, mas também, apesar de ser imaturo não lidar com as consequências, não implica no fato de que não haverão consequências. Observa, o conflito ele continua existindo, né? Minha mãe em desacordo com a minha ideia profissional. A raiva ela vai surgir, eu não vou tirar a raiva de você.
Nenhum psicólogo vai conseguir te falar nada que vai tirar as suas emoções ali, elas vão ser ativadas. A questão é como que eu lido com o que eu sinto. Aí a gente entra na gestão emocional. E aí eu recomendo primeiro você avaliar o que é essa sensação, nesse caso aqui do exemplo, uma raiva, pensar sobre o que essa sensação te gera. Estou com raiva porque minha mãe não me apoia profissionalmente, e pensar sobre esse pensamento. E o que eu quero com isso? E para onde eu vou com esse meu desejo? E o que eu vou dizer para minha mãe? E como que eu vou me posicionar e dizer, tudo bem, mãe, eu vou seguir o que você está me instruindo. Ou, mãe, eu sinto muito lhe desapontar, eu entendo o quanto a senhora quer o meu bem e o quanto a senhora está escolhendo essa área, porque a senhora acredita que vai envolver menos risco para a minha vida, eu vou ser mais bem-sucedida se eu seguir essa área. Entretanto, é o que me deixa feliz e eu gostaria muito de poder contar com o seu apoio, especialmente porque eu sei que tanto nessa área quanto em outras áreas que eu escolher, eu vou enfrentar dias difíceis e ter o seu apoio vai ser importante nesse momento. Porque a verdade é essa. No mundo do adulto, nós sabemos que não tem área fácil. A gente até cria utopias e ilusões ali durante a época de colégio, achando que se fizer engenharia vai ser fácil, ou medicina ou direito, porque são profissões lucrativas. Primeiro que essa ideia de profissões lucrativas já mudou muito nos últimos 30 anos. Segundo que essas profissões lucrativas, elas são tão trabalhosas, se não mais, do que as menos lucrativas. Porque quanto maior a rentabilidade, maior o risco. O que muda de um negócio pequeno para um negócio grande? Um negócio grande você pode faturar muito mais, um negócio pequeno muito menos. Entretanto, no grande você vai correr muito mais risco. Logo, a sua capacidade de ser resiliente, de gerenciar suas emoções, de tomar decisões, tem que ser muito maior também. Então, vai exigir muito mais de você. E essa é a grande questão. Vai fazer parte da tua construção enquanto indivíduo você tomar essa decisão e arcar com as consequências. Mas para que isso não vire um problema familiar, e eu trouxe aqui um exemplo, de um desacordo ali com a mãe, para que isso não vire uma ruptura e de repente essa relação mãe e filha seja prejudicada, separe pessoas de problemas e não alimente situações de fofoca. Como? De repente você está chateado com a sua mãe, você vai falar com o seu irmão, você vai falar com a sua irmã. Mamãe é terrível, mamãe é isso. Aí o seu irmão, se estiver chateado com a sua mãe, também vai dizer, é mesmo, porque isso. Quais são as chances de você se resolver enquanto necessidade? Que lembra, qual que era a necessidade? Poxa, eu queria que minha mãe me apoiasse. Quais são as chances de você se resolver com essa necessidade? E quais são as chances de você ficar bem com a sua mãe conversando com seu irmão a respeito? Pelo contrário, você pode estar colocando mais alguém nessa história. Aí, digamos que muito chateada, você ainda liga para sua avó. Aí a sua avó liga para sua mãe e chama a atenção da sua mãe. Mas você não apoia a menina, que não sei mais o quê. E aí a sua avó vai e liga para sua tia, a outra filha dela, irmã da sua mãe. E aí a sua tia conta para sua prima e de repente aquilo vira uma fofoca em família. E o que era para ser uma coisa simples de ser resolvida entre mãe e filha, vira um alvoroço familiar. E aí começa a trazer outros problemas. E lembra daquele dia que ela fez isso? Lembra quando ela fez aquilo? Ela é uma pessoa difícil mesmo, ela não respeita ninguém. Então, assim, de repente você virou um alvo para sua mãe ou virou um alvo para você e ali tem um míssil para ser jogado por outras pessoas porque você envolveu pessoas num cenário que não precisava só para aumentar o conflito. Quando a gente quer, de fato, resolver um problema com alguém, de fato, a gente só faz duas coisas. 3. Vou colocar mais uma. Primeiro, conversa com a pessoa para resolver o problema. Segundo, conversa com o psicólogo. Leva para sua terapia esse momento de dizer, puxa vida, tá difícil para mim, como lidar com essa emoção? Quando eu coloco a terceira aqui, conversa com seu líder espiritual. De repente você tem um líder espiritual, uma pessoa que conhece muito de gente, sabe, sobre relacionamento, sobre família, sobre casamento, e você chega ali com ele e fala, como que eu lido com isso? Está sendo difícil para mim. Não tem nada de errado você procurar pessoas para te ajudar, desde que sejam especialistas naquela área que você quer. Porque você está indo ali buscar uma instrução e não aumentar uma fofoca ou alimentar uma situação adversa. Percebe a diferença? Por isso que eu coloquei aqui o especialista dentro das ciências humanas, o psicólogo e o líder espiritual, que de repente você pode fazer parte de uma comunidade espiritual e ele tem ali uma referência, uma palavra que pode te trazer uma instrução. Do contrário, se não for duas pessoas ali apropriadas para te instruir, conversa com a pessoa. E se você não tiver essa instrução inicial, até se rende, fala, olha, eu não sei muito bem como resolver essa situação, mas eu acredito que juntas nós podemos conseguir resolver essa situação. Porque eu quero ficar bem com você, eu quero ficar bem com a minha decisão e eu quero que a gente tenha paz. Porque pode ser o que for, né? Pode ser o familiar que for, pode ser o momento mais difícil. Se a pessoa quer ter um vínculo com você,
ela vai respeitar o mínimo de protocolo, critérios necessários para ter esse vínculo. E quando eu falo protocolo, critérios entre aspas, é no seguinte sentido, é justamente de você ter ali as suas necessidades básicas atendidas de respeito, de cuidado, de quem você é, de respeitar as suas ideias, a sua vontade. Então, se essa pessoa quer realmente ter um vínculo com você, ela vai respeitar, ela vai se ajustar, ela vai se modificar para que vocês tenham um vínculo de paz e consigam seguir em frente. Mesmo diante das adversidades, mesmo não concordando, você não precisa concordar sempre com o outro e tá tudo bem. Sua mãe não vai concordar sempre com você, você não vai concordar sempre com a sua mãe. E você criar, a partir disso, um processo de animosidade, de intriga ou mesmo de ruptura, como eu já ouvi várias vezes de pessoas, eu vou morar em outra cidade para ficar longe da minha família. Já ouvi isso várias vezes de pacientes. Eu disse o seguinte, vamos primeiro melhorar a relação com essa família? Para amanhã, quando você decidir mudar de cidade, você decidir mudar porque você quer ter uma vida nova em outro lugar. E não movido pelo afastamento da dor, ou pior, da inabilidade de gerenciar as suas emoções, o seu diálogo, porque você, ao invés de fazer isso, preferiu o quê? Fugir. Medida que, aparentemente, inicialmente, é muito mais fácil, mas que com o passar do tempo a gente paga também uma conta bem alta, justamente por a gente ter fugido de uma situação que a gente podia ter resolvido, criado maturidade emocional, resistência ao sofrimento, à dor e conseguir lidar com aquelas situações quando o outro não concorda com o que a gente pensa, especialmente quando a gente vai crescendo, vai ficando ali um jovem adulto e começa realmente a divergir as opiniões dos nossos pais ou dos nossos irmãos. A questão não é sobre concordar comigo sempre, mas sobre quando a gente discorda, como que a gente se trata. Porque discordar é até saudável. São diferentes pontos de vista ali aparecendo que a gente pode integrar e ter uma boa conversa, onde a gente expande o nosso mapa e observa a mesma situação de diferentes perspectivas. E tudo bem. A questão é, se eu faço disso um confronto, se eu faço disso um cenário de guerra, aí eu posso estar sendo realmente imaturo, querendo que todos concordem comigo sempre. E isso, meu bem, não vai acontecer nem na família, nem no campo profissional, nem em lugar nenhum, porque nós somos seres individuais com pensamentos divergentes e essa é a pluralidade humana. E seja bem-vindo a esse mundo. Ou você se flexibiliza e se ajusta, ou você sofre e vai acontecer a mesma situação, a diferença é que você não vai aceitar. Você vai criar uma rigidez, uma inflexibilidade. Então, te faço logo o convite. Vamos ser mais flexíveis, vamos ter discursos contrários, mas respeitosos, ok? Respeitando ali a decisão e a individualidade de cada um. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo sobre conflitos familiares e se você quer que eu fale mais sobre família aqui no nosso canal, é só me falar nos comentários. Lembra de se inscrever no canal, muita gente assiste aqui os vídeos, mas esquece de se inscrever e quando você se inscreve, você é notificado quando tem vídeo novo no ar. E toda quinta-feira a gente tem vídeo novo no ar para a gente poder melhorar aí as nossas relações, melhorar a nossa gestão emocional e sermos pessoas muito melhores. A gente se vê no próximo vídeo e até mais.